Jonathan Dwight Jones, também conhecido como Jon Jones. Ele que é considerado por muitos o maior nome de todos os tempos da história do MMA. Foi um cara que fez história no UFC e bateu todos os recordes e cimentou o nome dele como um dos grandes nomes do esporte. Na história de hoje a gente vai descobrir quais foram os grandes feitos de Jon Jones no UFC, por que ele foi o campeão mais controverso de todos os tempos e vamos colocar frente a frente todas as coisas boas e ruins da carreira desse cara. Seja você uma testemunha de Jon Jones, um hater ou simplesmente um fã do esporte que sabe que ninguém foi perfeito. Rebobinando um pouco a fita, foi no ano de 87 que no interior do estado de Nova York nasceu Jonathan Dwight Jones. Jon Jones é filho de pastor e tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. E o esporte favorito deles era futebol americano. Não por acaso, os dois irmãos do Jon Jones viraram jogadores profissionais de futebol americano. E foi no time de futebol que o Jon Jones ganhou do técnico dele o apelido de Bones, porque ele era muito alto e magro, era só o osso, né? Então por isso Bones. Além do futebol americano, o Jon Jones também se aventurou no wrestling, tanto na época da escola quanto na faculdade. Em 2005, ele foi campeão estadual All-American de wrestling, aos 18 anos. Mas o Jon Jones, que estava fazendo carreira de direito e queria seguir carreira policial depois, teve que, em 2007, aos 20 anos, largar a faculdade porque ele descobriu que ia ser pai. E essa história é muito louca porque ele quase aceitou um emprego como zelador, até que ele recebeu uma mensagem no Twitter convidando ele para treinar numa equipe de MMA de Nova York. E aí ele viu no MMA e no mundo das lutas uma oportunidade de ganhar dinheiro para sustentar a filha dele. E com apenas alguns poucos meses de treino, o Jon Jones estreou no MMA profissional. E antes da gente falar da carreira do Jon Jones no UFC, caso você também queira ver esse canal aqui chegar aos 100 mil inscritos, assim como eu quero ver, você que sempre quis fazer jiu-jitsu, muay thai, kickbox ou boxe, agora vai poder não apenas receber um passo a passo completo de por onde começar, mas como de quebra ainda apoiar esse canal aqui com um valor simbólico de 50 uma vez só, com o curso do sofá ao tatame. Para não ironicamente você finalmente sair do conforto do sofazão, entrar no tatame e pular de cabeça no mundo dos esportes de combate e finalmente esse ano tirar do papel essa meta aí que você tem há tantos anos. Então se você quiser acessar agora mesmo o Sofá ao Tatame, entender qual esporte de fato você vai treinar, como escolher equipamento de treino, como se organizar para conseguir manter uma rotina de treinos, entender melhor o papel da musculação, do cardio, de uma boa alimentação e de quebra no final do curso a gente fala das graduações da faixa branca até a faixa preta e um pouquinho também dos bastidores do mundo das competições. Caso você num futuro daqui a um ano, 2, você pensa em lutar de fato. Independente do caso, seja você homem ou mulher, de 18 anos ou 60, não importa. A hora é agora. Quem tá vivo tá aprendendo, então vem pro Sofá ao Tatame. E agora com você a estreia profissional de Jon Jones. Em apenas 3 meses, Jon Jones lutou 6 vezes, tendo 5 nocautes e uma finalização, sendo 4 vitórias no primeiro round. E se já não bastasse o início promissor da carreira profissional do Jon Jones, ainda teve um toque do destino nessa história. Porque André Guzmão ficou sem parceiro de dança pro UFC 87. Devido a uma lesão. Daí o telefone do Jon Jones tocou e perguntaram se ele não queria substituir o cara. Dito feito, lá estava o Jon Jones em agosto de 2008 para a estreia dele no UFC, e o Jon Jones venceu não apenas a estreia dele no UFC, mas como as 3 primeiras lutas de forma dominante. Inclusive queria trazer destaque para a segunda luta do Jon Jones no UFC, foi logo contra Stephan Bonnar. Bonnar que já era atleta da casa desde a primeira edição do TUF, mas nem toda a experiência dele foi capaz de sobrepor o Jon Jones. No quarto combate do Jon Jones no UFC, ele enfrentou o atleta Matt Hamill, e essa luta marca até hoje a única derrota oficial no cartel do Jon Jones, porque Jon Jones foi desqualificado. Inclusive essa mesma cotovelada que desqualificou Jon Jones hoje é legal no MMA, e na época o próprio Dana White criticou o árbitro por ter desqualificado Jon Jones e segundo ele deveria ter sido no contest essa luta. 90% dos canais de comunicação que eu já vi falarem desse assunto concordam com o Dana White, inclusive eu concordo também, tinha que ter sido no contest aqui, mas beleza. Jon Jones tecnicamente tinha 9 vitórias e uma derrota, mas até aqui ainda havia argumento para falar que ele estava invicto. Depois desse quebra-molas na carreira do Jon Jones, ele teve mais 3 vitórias consecutivas que deram a ele o primeiro title shot, trazendo um destaque inclusive a vitória dele sobre o Ryan Bader, que na época estava invicto, e aí o Jon Jones foi lá e tirou a virgindade do Ryan Bader de derrotas, lá ele. E daí finalmente em março de 2011, Jon Jones teve a oportunidade de lutar contra Maurício Shogun Rua, que era o nosso campeão do Brasil, que estava lá com a coroa dos meio pesados. E eu mesmo lembro com nostalgia dessa luta, porque foi um dos primeiros UFCs que eu achei com o meu irmão lá na época. E eu lembro que o meu irmão, com a melhor das intenções, ele pegou e falou um monte do Shogun, e falou que ele era uma máquina, e falou dos feitos do Shogun no Pride, que ele matava todo mundo, e chutava, e pisoteava, e cotovelada, e joelhada. E ele falou um monte do Shogun, e eu falei assim, pô, mas o Shogun é bom mesmo então, hein? Será que o Jon Jones vai ter chance com ele? Eu fui pra essa luta meio assim, né? Tipo assim, tadinho do Jon Jones, né? Mal sabe ele com quem que ele vai lutar. Mas para desespero da torcida brasileira, pô, nesse dia o Jon Jones deu a surra da vida do Shogun. O Shogun não fez nada com o Jon Jones, não encontrou o Jon Jones na luta. Ele foi um passageiro da agonia com o Jon Jones, inclusive eu acho que ele foi o primeiro lutador que eu vi dar os 3 tapinhas no chão do octógono, não por finalização, mas pra parar de bater nele. É meio traumático
ficar assistindo isso aqui ao vivo, mas foi o começo de Jon Jones. Uma curiosidade, inclusive, sobre a semana que o Jon Jones virou campeão é que ele falou pro treinador dele que ele queria ir meditar e ir pra um lugar bem remoto e respirar fundo e pensar na vida. Quando ele ouviu um barulho e aí ele avistou um casal de idosos sendo assaltado. Ele viu um maluco saindo correndo do carro dos velhinhos e daí o Jon Jones simplesmente correu atrás do maluco, imobilizou ele, eles ligaram pra polícia e o cara foi preso. Por essa você não esperava, né? Jon Jones, herói de jornal. E bem que podia ter sido esse tipo de manchete de jornal que a gente queria ver com o Jon Jones no futuro, né? Pra ficar mais fácil pra você entender agora, vamos dividir a carreira do Jon Jones em 3 grandes eras. Porque o Jon Jones basicamente limpou 3 prateleiras diferentes, 3 gerações diferentes de lutadores. Quando o Jon Jones chegou no UFC, ele era o carinha de 20 anos que chegou e tinha uma galerona de 30 e poucos anos que lutava. Daí ele foi lá e virou campeão aos 23 anos. No primeiro momento, essa galera que tava com 30 e poucos anos, eles eram os caras, eram as lendas ali do UFC da época. Daí, um de cada vez, o Jon Jones foi lá e passou o carro neles. Passou o carro no Quinton Rampage Jackson e finalizou ele com o Mata-Leão. Lyoto Machida tava passando o carro no Jon Jones, só que o Jon Jones foi lá e inverteu o jogo e deu uma guilhotina e soltou o Lyoto no chão. Parecia que ele tinha ido de arrasta pra cima. Daí ele teve a novela mexicana dele com o ex-parceiro de treino, ex-amigo Rasha Evans, que foi a primeira grande rivalidade da carreira do Jon Jones, né? Dos vários rivais que o Jon Jones teve na carreira. E ficaram fazendo aquela novelinha ali também, né? Pra vender mais pay-per-view, óbvio. Daí Vitor Belfort, que tinha tentado a sorte no peso médio com Anderson Silva e não tinha conseguido depois de tomar aquele chutão na cara, foi lá e falou: irmão, quer saber? Eu vou lutar aqui com o Jon Jones. Daí o Belfort começou até bem na luta, quase pegou o Jon Jones no armlock. Belfort, inclusive, jura de pé junto que ele soltou o armlock pra não quebrar o braço do Jon Jones porque ele ficou com dó do cara. E daí, finalmente, no UFC 159, Chael Sonnen foi vítima do Jon Jones. Eu não sei da onde na cabeça do Chael Sonnen que ele tirou que ele ia conseguir lutar com o Jon Jones, mas ele insistiu. E finalmente ele conseguiu o que ele queria e foi lá e foi nocauteado. Então, beleza. Essas primeiras 5 defesas de cinturão foram, entre aspas, a primeira geração, a primeira prateleira que o Jon Jones limpou. Que era a galera que, quando ele tinha 20 e poucos anos e chegou no cinturão do UFC, já tava lá com uns 30 e poucos anos dele, 30 e poucos, 30 e muitos anos de idade. E foi, inclusive, depois dessa vitória sobre o Chael Sonnen que o Jon Jones se tornou o campeão meio pesado mais dominante do UFC, ultrapassando a marca de 4 defesas de cinturão, que até então era do Chuck Liddell. Daí ele venceu o Chael Sonnen e teve a 5ª defesa de cinturão meio pesado, se tornando ele o recordista da categoria meio pesado em defesa de cinturão. Mas como tava tudo muito bom pra ser verdade, foi no ano de 2012 que o Jon Jones foi preso pela primeira e não última vez. Ele foi lá, bebeu todas e bateu o Bentley dele num poste. Além disso, nesse mesmo ano ele recusou uma luta em cima da hora contra Dan Henderson, no que seria o UFC 151. Ele alegou que a direção do UFC foi lá e anunciou a luta antes mesmo de falar com ele e assinar contrato. E daí o Jones alegou que ele não teria tempo suficiente para se preparar contra um adversário como o Dan Henderson, que é um cara duríssimo, e falou que não ia rolar essa luta. Então, na edição 151 do UFC, a gente teve o primeiro UFC cancelado da história. Não teve evento porque o Jon Jones bateu o pé no chão e falou: não vou lutar. E dando início agora à segunda saraivada de lutadores que o Jon Jones venceu, a gente tem o sueco Alexander Gustafsson, que o Jon Jones enfrentou no UFC 165 em setembro de 2013. Agora sim, pela primeira vez na vida, o Jon Jones estava lutando com um cara do tamanho dele e da idade dele. E esse cara aqui em especial, o Gustafsson, foi o primeiro cara que realmente deu dificuldade, deu trabalho pro Jon Jones na carreira dele. E esse primeiro combate deles foi eleito a luta do ano na época e entrou futuramente pro Hall da Fama do UFC como uma das lutas lendárias. Apesar da luta ter sido lá e cá, o Jon Jones nesse dia ele realmente entregou muito, experimentando um resultado de 3-2. Ou seja, dos 5 rounds que eles lutaram, 2 foram do sueco e 3 foram do Jones. Foi uma luta apertada, uma decisão dos juízes, mas até aqui a gente tinha de fato um Jon Jones invicto. Ele venceu de fato o Gustafsson e a única derrota do cartel dele havia sido aquela desqualificação por cotovelada. Então esse Jon Jones que eu tô falando agora é o creme de la creme do Jon Jones. Isso aqui é o Jon Jones no auge. Após Alexander Gustafsson, o Jon Jones teve uma performance dominante contra Glover Teixeira e derrotou sem grandes dificuldades o nosso futuro campeão da categoria brasileiro. Dessa vez não foi a vez dele, né, mas no futuro ele viraria campeão dessa categoria. O ano de 2015 não foi exatamente um bom ano pro Jon Jones, porque após derrotar Daniel Cormier numa decisão unânime no UFC 182, ele teve a primeira falha dele no doping, tendo sido acusado no exame dele o uso daquela substância branquinha que o Pablo Escobar vendia na Colômbia uns anos atrás. Além disso, em abril desse mesmo ano, ele se envolveu num acidente de trânsito com diversos veículos, sendo que um deles havia uma mulher grávida, e aí, ao ver essa situação, o Jon Jones simplesmente evadiu do local, vazou, escafedeu-se dali. Mas como ele foi visto por diversas testemunhas, ele acabou sendo preso ainda. Então, resumindo a situação, ele foi destituído do cinturão dele e ainda foi suspendido do UFC por 6 meses. Depois de cumprir a suspensão de 6 meses, Jon Jones voltou aos treinos
e enfrentou o Vincent Prue numa luta pelo cinturão interino da categoria. Cinturão interino porque o então campeão era o próprio Daniel Cormier, que estava lesionado e que lutaria na sequência com o Jon Jones pela segunda vez. E foi aí que, pro desespero do Dana White, Jon Jones e Daniel Cormier, que iam se enfrentar no UFC 200, acabaram tendo a luta deles cancelada porque Jon Jones caiu no doping de novo. Dessa vez foi pelo uso de PEDs, do inglês Performance Enhancement Drugs, que são esteroides. Graças ao mais novo vacilo do Jon Jones, ele foi suspendido por mais um ano do UFC, ficou fora do UFC 200, inclusive Daniel Cormier teve que lutar com Anderson Silva na época, e foi apenas na edição do UFC 214 que ele foi lutar com Daniel Cormier. Pode parecer até piada que eu vou falar agora, mas após ele vencer o Daniel Cormier pela segunda vez, dessa vez por nocaute de forma bem mais convincente, o Jon Jones foi lá e falhou novamente no exame antidoping, motivo pelo qual a então vitória sobre Daniel Cormier foi convertida em no contest e o cinturão que tinha sido reconquistado pelo Jon Jones voltou por Daniel Cormier, e daí o nosso amigo Jon Jones bateu pro recorde dele do UFC, sendo o primeiro campeão a ser destituído 3 vezes do cinturão, sendo uma vez o cinturão interino e 2 vezes o cinturão absoluto. E o ano de 2017 do Jon Jones não foi ruim só por isso, porque poucos dias antes da revanche com Daniel Cormier, ele perdeu a mãe dele, em junho de 2017. O DC, por sua vez, vagou o cinturão dos meio pesados após uma defesa e subiu para os pesos pesados. Ele estreou com vitória nos pesos pesados, conquistando o segundo cinturão da carreira contra o Stipe Miocic. E como o DC havia vagado o cinturão da categoria, após cumprir um ano de suspensão, Jon Jones voltou para a revanche contra Alexander Gustafsson, valendo o cinturão. Nessa revanche, que foi muito aguardada pelos fãs, Jon Jones conseguiu ser ainda mais dominante e terminou a luta por nocaute. Foi assim que o Jon Jones reconquistou o cinturão dos meio pesados pela 4ª vez, depois de ser destituído por 3 vezes do título, e após uma decisão unânime contra Anthony Smith, que foi uma luta relativamente tranquila por Jon Jones. A gente entra agora na nossa terceira prateleira de lutadores, que é a fase mais dramática da carreira de campeão do Jon Jones. Porque no UFC 239, pela primeira vez na carreira, Jon Jones vence por decisão dividida. Na luta dele contra Thiago Marreta, que inclusive foi uma luta que eu tive que reassistir antes de gravar esse vídeo aqui para ter certeza absoluta do que eu ia falar, Jon Jones teve uma das suas performances mais respeitosas com o oponente da carreira inteira, porque ele sabia do poder de nocaute do Thiago Marreta, sabia do dano que os chutes dele causavam, inclusive Jon Jones saiu mancando carregado dessa luta. Mas, apesar de ter sido uma decisão dividida, eu confesso que eu achei até estranho os jurados terem marcado assim a luta. Eu, pessoalmente, eu vi uma luta um pouco mais equilibrada. Eu vi talvez um 4-1 pro Jon Jones, ou possivelmente um 3-2 pro Jon Jones, mas de forma nenhuma eu vi uma decisão pro Thiago Santos. E o porquê disso, né? Porque o velho argumento que a gente tem no mundo das lutas é que quando tem uma disputa de cinturão e a gente tem um campeão e um desafiante, para que a decisão dos jurados vá para o desafiante, ele precisa ter uma supremacia um tanto quanto visível, porque num round que foi aquela coisa lá e cá, a tendência é ser mantido o status quo. Então nessa luta, se a gente for pegar na ponta do lápis todas as estatísticas e socos disparados e golpes significativos e contundência e isso e aquilo, e for escrever tudo milimetricamente calculado, talvez o Marreta levou 2 rounds, mas de forma alguma foi o suficiente pra falar assim, não, beleza, ele ganhou. Uma decisão dividida, mas deram pro Jon Jones, beleza, justo. E até aqui a gente tinha Jon Jones com 25 vitórias, um no contest por causa do doping e uma derrota por desqualificação. Até aqui a gente tinha um Jon Jones invicto. Ele ter sido flagrado 3 vezes no doping, algo que mancha a carreira dele, o legado dele, e bota em xeque a figura dele como o GOAT do esporte. Isso é um fato. Mas outro fato é que ele não havia sido derrotado até aqui. De fato, assim, ó, por A mais B, ninguém havia derrotado Jon Jones numa luta no mano a mano. Ninguém fez isso. Até o UFC 247. Foi graças a essa luta aqui que eu hoje falo com toda a tranquilidade do mundo que o Jon Jones é o falso invicto. Porque nessa luta, aqui sim, diferente da luta com o Thiago Marreta, a luta contra o Dominic Reyes foi uma luta de 5 rounds que foi pra decisão dos jurados. E eu te convido, por favor, depois que você sair desse vídeo aqui, vai lá no teu UFC Fight Pass, vai lá seja lá onde for que você assistir o UFC. No YouTube deve ter essa luta. Coloca aí, Jon Jones versus Dominic Reyes. E mesmo se tu for iniciante nesse mundo de assistir o UFC, qualquer mula de tênis consegue assistir essa luta e falar, cara, ele ganhou. Dominic Reyes ganhou de forma inquestionável, incontestável, absoluta. Primeiro, o segundo e o terceiro round. Ele ganhou algum round por 10-8, assim, foi uma coisa tipo assim, nossa, humilhação, surra, absurda. Não, mas ele ganhou limpo, ganhou bonito, ganhou gostoso os 3 primeiros rounds. O que, matematicamente falando, tornaria praticamente aí que impossível o Jon Jones reverter essa luta sem nocaute nem finalização. Ele teria que ter vencido o 4º e o 5º round por 10-8 os 2 rounds. Coisa que, se tu for lá assistir a luta, você vai ver que não aconteceu. O Jon Jones teve um apagão nos primeiros 3 rounds da luta e aí ele acordou pra vida no 4º round e no 5º round. No 4º, inclusive, eles tocaram porrada, foi um negócio bem laicar, mas eu já vi essa luta muitas vezes, eu acho que o Jon Jones ganhou sim o 4º, por pouco, mas ganhou. E aí, pô, no 5º round, o Dominic Reyes sobreviveu, porque tava lá o Jon Jones sabendo que ele tinha que dar a vida pra tentar nocautear, e o Dominic Reyes ele já tinha feito o impossível que ninguém tinha conseguido fazer, que era segurar o Jon Jones por 4 rounds
rounds e ganhar a luta na decisão. Então no quinto round ele sabia que era só cozinhar o galo 5 minutos e ele ia ser campeão do mundo. Mas foi aí que aconteceu a maior garfada da história do UFC, quando o Bruce Buffer foi anunciar o vencedor, e por decisão unânime, Jon Jones. Porra, olha a cara do Dominic Reyes. É exatamente essa cara aqui. Imagina, você acabou de ganhar do Jon Jones, tu fez um negócio que ninguém conheceu, você ganhou do Jon Jones na honestidade. Pô, foi lá, o mundo inteiro viu, e daí os caras vão lá e dão a decisão pro Jon Jones. Cara, isso aqui foi revoltante. Revoltante isso aqui. Então vamos falar agora de Jon Jones invicto, né? Tem gente que fala assim, porque o Jon Jones é invicto, porque não sei o quê, porque a derrota dele por desqualificação, na verdade, né, tinha que ter sido no contest, então ele é invicto. Cara, isso aqui foi o karma do Jon Jones. Porque, sinceramente, o cara foi lá, teve um começo de carreira incrível, virou o campeão mais jovem da história, mas aí o cara vai lá e me falha 3 vezes no doping, perde o cinturão 3 vezes. Não foi uma, foi 3. Então eu, sinceramente, quando eu olho pro cartel do Jon Jones e vejo ali as vitórias, derrota e no contest, aquele umzinho de derrota ali no meu coração, eu sei que foi pro Matt Hamill da cotovelada aí legal, mas no meu coração é a lutinha do Dominic Reyes. Porque sim, ele perdeu essa luta. Qualquer pessoa que acompanha MMA, que assistiu aquela luta, não tem como discordar que ele perdeu aquela luta. Daí, pô, tecnicamente os caras deram pra ele a vitória. Beleza, aqui consta a vitória. Mas eu durmo tranquilo à noite sabendo que tem uma derrotinha ali do lado. Pode não constar que foi pro Dominic Reyes, mas tem uma derrotinha ali. Pra todo mundo que é meio peidado com essa história que nem eu, tá ali uma derrotinha pro Jon Jones. Por isso sim, Jon Jones foi invicto até 2019, mas em fevereiro de 2020 o Dominic Reyes venceu ele, sim. Se já não bastassem as polêmicas da vida do Jon Jones, ele ainda se envolve em mais coisa fora das lutas. Poucos dias depois do UFC 235, o Jon Jones se envolveu num caso de agressão com uma garçonete num clube de strip que ele tava. E aí nesse episódio especificamente ele não chegou a ser preso, mas ele respondeu penalmente, pagou multa, teve serviço comunitário, não sei mais o que. Porque ele foi preso de fato, inclusive olha o karma aí de novo. Pouco depois da vitória dele sobre o Dominic Reyes, ele foi preso num dos episódios mais constrangedores da vida dele, onde ele foi pego em flagrante no Novo México, lá na cidade dele, cheio de substâncias ilícitas dentro do carro dele, com uma arma embaixo do volante. Então ele foi preso não apenas por estar dirigindo alterado, mas também por ter feito uso imprudente de arma de fogo. E acredite se quiser, nesse mesmo ano ele foi lá e pediu um aumento pro chefe. Em maio de 2020 ele vagou o cinturão por não aceitar o pagamento que o UFC queria dar pra ele. Na época ele virou pro Dana White e falou: Dana White, tá vendo os caras do boxe ali? Tyson Fury, Deontay Wilder vão lutar aí de novo. Eu quero ganhar o salário que esses caras ganham. Vocês vão pagar? Dana White virou pra ele e falou assim: irmão, você tá sendo preso ano sim, ano não. Cada 3 lutas tua, uma você cai no doping. Não tá com essa moral toda, né? Daí simplesmente o Jon Jones fala assim: bye bye pro cinturão. E falou que voltaria a lutar, mas dessa vez nos pesos pesados. E a gente esperou 3 anos por esse retorno, inclusive. Mas aí você já sabe, né? Mente vazia, oficina do capeta. Jon Jones lá, sem ter o que fazer, o dia inteiro coçando o saco. É claro que ele ia achar uma confusão pra se enfiar. Foi em que 2021, poucas horas depois de ter sido induzido ao Hall da Fama do UFC, no mês de setembro, o Jon Jones foi preso por agressão. Naquela noite, a filha caçula de Jon Jones ligou pra polícia, falando que os pais estavam brigando. Quando eles chegaram no hotel, a noiva do Jon Jones estava com o rosto todo inchado, cheio de hematoma, com sangue na roupa. E ela ainda protegeu o Jon Jones, falou que não tinha apanhado pra ele. E alegou que ela tinha tomado só um puxãozinho de cabelo, entre aspas. Mas como a pobre estava com o rosto desfigurado, o Jon Jones foi preso naquela mesma noite. Não feliz com a própria ficha criminal, em abril de 2023, o Jon Jones estava lá na casa dele de boa, quando um agente de doping do UFC foi fazer uma visita surpresa pro Jon Jones, pedindo uma amostra de urina pra ele, e ele mandou o cara embora. Quando o cara recusa, o Jon Jones vai lá e ameaça de morte o agente de doping. Imagina, tu tá lá fazendo teu trabalho, o Jon Jones vira pra você e fala: irmão, se tu não for embora agora, eu vou te matar. E foi nessa época que o nosso consagrado Jon Jones chegou nos pesos pesados do UFC, finalmente em 2023, na luta contra o francês Cyril Gane, no UFC 285, onde ele conquistou o cinturão do peso pesado do UFC, se tornando assim o 8º duplo campeão do UFC. E agora que a nossa novela mexicana vai ficar ainda mais interessante, porque no finalzinho da derradeira terceira geração de lutadores que o Jon Jones enfrentou, teve um carinha que chegou nocauteando todo mundo no primeiro round e falou que venceria o Jon Jones. Só que dessa vez o jogo havia virado. Agora o Jon Jones era o cara mais velho que tava fugindo da nova geração. Porque já no finalzinho de carreira, o Jon Jones afirmou que queria defender o seu cinturão contra o maior campeão do peso pesado do UFC até então, Stipe Miocic. E aí, infelizmente, o Jon Jones teve uma lesão grave, numa ruptura muscular que ele teve nos treinos, que acabou deixando ele longe do UFC por 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. O problema é que enquanto o Jon Jones ficou 2 anos de molho, 2 coisas estavam acontecendo. A primeira era o inglês Tom Aspinall virando campeão interino do UFC e desafiando abertamente nas redes sociais o Jon Jones pra quando ele voltasse a lutar com ele. E a segunda coisa foi que o Jon Jones passou 2 anos inteiros falando que essa luta com o Stipe Miocic seria a última luta dele. Ficou 2 anos falando sempre, vai ser minha última luta, eu vou aposentar, é só essa e acabou, é só mais essa e eu vou parar. Mas aí no UFC 309 o Jon Jones esqueceu tudo e jogou pelo ralo tudo que ele ficou falando 2 anos, e no calor do momento, naquela noite de 16 de novembro de 2024, ele simplesmente voltou atrás com a palavra dele de que ia aposentar e foi lá
lá e fez a dancinha da vitória, e mandou beijinho pro Donald Trump. E aí, ao invés de falar, beleza, galera, me aposentei, ou ao invés de falar, beleza, Tom Aspinall, vamos lutar? Ele pegou o microfone e falou assim, galera, vou ver e te falo. Ô, Dana White, vou ver e te falo, tá? E isso tudo foi péssimo e manchou ainda mais o final da carreira do Jon Jones, porque ele postergou a aposentadoria dele por 7 meses. E daí, cada entrevista que ele dava, ele mudava a justificativa. Primeiro ele falou que queria um pagamento obsceno, igual dos caras do boxe. Aí depois ele veio com um papinho que, eu preciso de 6 meses pra treinar, pra me preparar. Aí depois veio com um papinho que, porque o Tom Aspinall não vai agregar em nada na minha carreira, que eu quero lutar com o Poatan. E o Jon Jones se perdeu no personagem. Foi graças a essa enrolação que ele se tornou o campeão inativo por mais tempo do peso pesado de todos os tempos. Ele ficou 896 dias com o cinturão do peso pesado. E devido ao fato dele não ter vagado o cinturão, o Tom Aspinall foi o campeão interino por 535 dias. Daí beleza, ficou 7 meses nessa palhaçada, daí abriu mão do cinturão, falou, galera, aposentei. Pra menos de 2 semanas depois, ele vê o anúncio do Donald Trump falando que vai ter um UFC na Casa Branca. Daí ele vai lá e fala assim, beleza, Donald Trump, eu vou voltar e eu vou lutar no UFC Casa Branca, contem comigo. Que papinho. Pra fechar com chave de ouro o currículo do Jon Jones, em fevereiro de 2025 ele abandonou mais um veículo após dirigir embriagado. Mais um hit and run na carreira dele. Só que dessa vez, em vez de abandonar uma grávida na cena do crime, ele deixou uma mulher embriagada no carro que ele tava. A mulher, inclusive, tava sem a parte de baixo da roupa. Tava mais louca que o Batman. E daí, ao falar por telefonema com os policiais, o Jon Jones ameaçou os policiais. E aí, ele vai ser julgado pelo caso agora em setembro, dia 2 de setembro de 2025. Vamos ver o que vai acontecer. Então falamos aqui agora de todos os recordes do Jon Jones, a parte boa e da parte não tão boa assim, porque ao mesmo tempo que há quem diga que o Jon Jones é apenas um pai de família lutando contra os próprios demônios, há quem diga que o Jon Jones é tão mau caráter que até mesmo o projeto social dele na cidade dele no Novo México é algo que ele faz para cumprir tabela de serviço comunitário por mandato judicial dos crimes que ele cometeu. Então vamos aos números. Aqui está o legado de Jon Jones, que foi o campeão mais jovem da história do UFC com 23 aninhos, e dentre os seus maiores recordes estão 16 vitórias por cinturão no UFC, um feito que apenas o Jon Jones tem, e aquele é campeão isolado do UFC, ninguém tira isso dele. Ele tá empatado com Anderson Silva em segundo lugar por mais eventos pay-per-view na carreira, com um total de 17 eventos. Eles estão atrás apenas do Randy Couture com 18. Ele tem 20 vitórias na categoria dos meio pesados no UFC. Ele é o GOAT absoluto dessa categoria, sem dúvida nenhuma. E ele tem o maior reinado nos meio pesados, por 2.098 dias. Porque apesar dele ter migrado para os pesos pesados no finalzinho da carreira, boa parte, a maioria da carreira dele foi nos meio pesados. Jon Jones foi o 8º duplo campeão do UFC, nas categorias até 93 quilos e até 120 quilos. Ele foi o único lutador do UFC a disputar apenas cinturão por 14 anos, dos anos de 2011 a 2024, e pode-se dizer que ele passou com sucesso por 3 gerações de lutadores diferentes, apesar dele ter fugido de uma galera aí. Por outro lado, tem aqui alguns recordes não tão legais também do Jon Jones. Ele foi o único campeão destituído 3 vezes do cinturão, ele foi também o campeão que mais caiu no doping por 3 vezes, e ele foi o campeão do UFC preso mais vezes, sendo a primeira vez quando ele dirigiu bêbado e bateu o bentre dele num poste, a segunda vez no hit and run da mulher grávida, naquele caso de agressão com a funcionária do strip club ele não chegou a ser preso, então não tá aqui na lista. Daí teve o episódio dirigindo bêbado em 2020, onde ele atirou pra cima também, e em 2021 quando ele bateu na mulher, totalizando 4 vezes que o Jon Jones foi preso, com uma quinta potencial vez aí a ser julgado no mês de setembro, não sabemos ainda, mas até agora foram 4 vezes sendo preso. Concluindo então o dossiê do nosso GOAT do MMA, a gente tem aqui o maior ducking da história do MMA, porque ele fugiu descaradamente do Francis Ngannou no peso pesado, e depois do Tom Aspinall. Então se pegar aí os últimos 4, 5 anos da carreira do Jon Jones, ele fugiu de 2 caras diferentes. Eu acho que ele conseguiria ganhar dos dois, mas ele escolheu fugir dessas lutas. Ele é também o maior falso invicto do UFC, porque ele tem uma derrota que era pra ser no contest e uma vitória que era pra ser derrota, justamente por ter sido a maior garfada do UFC na luta contra o Dominic Reyes. Então, pra arrematar aqui esse vídeo sobre por que o Jon Jones não é o GOAT, que GOAT que termina a carreira fugindo, a minha conclusão aqui é que o Jon Jones não foi o GOAT do UFC, não foi o GOAT do MMA, porque ele perdeu pra ele mesmo. O Jon Jones no auge, que lutou com Alexander Gustafsson, aquele cara ali tinha potencial pra ser o GOAT dos GOATs, pra ser maior que Fedor, Anderson Silva, GSP, DJ, pra ser o maior de todos. Quem ficou no caminho do Jon Jones foi ele mesmo. Um legado que podia ter sido só de coisas boas, mas o Jon Jones foi um desses casos que sucumbiu à fama e foi vítima do próprio sucesso. E o meu objetivo com essa história não é falar que o Jon Jones é uma pessoa ruim ou que ele não deveria ter feito o que ele fez. Porque a verdade é que a maioria das pessoas teria feito igual ou pior do que ele fez. E é muito fácil de julgar o cara aqui da onde a gente tá. Mas o fato é que o Jon Jones foi o maior potencial desperdiçado da história do MMA. E a prova disso é que apesar de todas as cagadas da carreira dele, ainda tem tanta gente que defende e ainda fala que ele é o GOAT.
Ironicamente, Jon Jones não seria nem o primeiro e nem o último a ser vítima do próprio sucesso. Sexta-feira que vem a gente vai conhecer a história do cara que mudou o curso do esporte para sempre e transformou o UFC e o MMA num fenômeno global. Vem aí a história do Notorious Conor McGregor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal e ativa também o sininho pro YouTube te lembrar que saiu vídeo novo. Sexta-feira que vem tem mais, eu te vejo do outro lado.